Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Parece estranho, né, a gente ler esse texto para falar de chamado à santidade. Não parece? Parece. Mas se nós prestarmos atenção na atitude de Ana, nós vamos perceber que o comportamento de Ana nos dá dicas, nos dá uma chave de leitura, podemos dizer assim, para caminharmos rumo à santidade. Se nós lermos um pouquinho antes, no início do capítulo 1 do livro de Samuel, nós vamos ver que Ana era uma mulher estéril, desejava profundamente ter um filho, e tinha uma pessoa que ficava espezinhando ela, ficava zoando, como diz a garotada hoje, né? E ela sofria muito com isso, sofria demais com isso. E de repente ela toma uma atitude diferente, conversando com o marido a ver muito amargurado, e ela toma uma atitude diferente. Por isso começa o versículo dizendo: desta vez, então Ana vai agir diante da sua dor e da sua aflição. E vai se prostrar diante de Deus. Ela apresenta-se diante de Deus. Ela é um ser orante na presença de Deus. E ela ora com frequência, com o seu coração rasgado, aberto. Ela chora compulsivamente na presença de Deus, porque o seu problema, a sua dor é muito grande. Então, a primeira atitude que nós temos que ter rumo à santidade é sermos pessoas orantes, estarmos na presença de Deus. É impossível alcançar a santidade sem uma profunda intimidade com Deus. Ana começa a se tornar íntima de Deus, porque ela conta as verdades para Deus. Por isso que todas as vezes que eu vou rezar, eu insisto em pedir que nós abramos o nosso coração verdadeiramente, que a gente se desfaça de todas as nossas máscaras e nos coloquemos verdadeiramente diante de Deus com todas as nossas amarguras, sem vergonha nenhuma de dizer que nós temos raiva, que nós sentimos dor, que nós estamos angustiados, que nós precisamos e necessitamos desse Deus. Ana sofre as suas dores, mas ela não se prende, ela não fica presa no passado, na sua amargura. Ana sofre por não ser mãe, ela chora na presença de Deus, mas ela não fica presa nesse sofrimento. O sofrimento tem que fazer parte da nossa vida. Quando o sofrimento faz parte da minha e da sua vida, nós não podemos ficar vivendo presos no sofrimento, presos no passado, presos no rancor, presos na mágoa. Ana não vai dizer aqui que está com raiva daquela mulher, porque ela ficava falando de mim, porque ela fazia isso. Não, ela sofre, porque o sofrimento pode e deve ser um caminho para nos levar ao encontro com Deus. Geralmente, quando nós estamos amargurados, nós vamos ao encontro de Deus. Mas não basta simplesmente ir só na amargura. É preciso continuar esse caminho. Outra atitude de Ana, diante dessa situação, é a atitude de humildade. A palavra diz que o sacerdote Eli está sentado à entrada do templo. Ana não pode entrar no templo. Naquele tempo as mulheres não entravam no templo. As mulheres ficavam no átrio, fora. Digamos que essa catedral fosse o templo. Então as mulheres estariam da porta para fora. Os homens estariam dentro da nave da igreja. E os sacerdotes estariam no altar. Então o templo era dividido em 3 partes. O átrio, que era lá fora, onde ficavam as mulheres, as crianças, os pagãos, né? Os gentios ficavam fora, não podia entrar. Era o átrio. Depois o santo, que era dentro do templo, onde entravam os judeus. E o santo dos santos, que é onde ficava a arca, que entrava só o sacerdote. Então Ana estava fora.
chorando, e o sacerdote a chama de ébria. Você está bêbada. Você está de porra. O que você está fazendo? Vai para casa, vai para a tua bebedeira. E com certeza havia outras pessoas no templo. Então, Ana foi tratada de forma. Foi humilhada. Foi humilhada. E qual foi a atitude de Ana? Outro passo para nós caminharmos na santidade. Sermos humildes significa não sermos humilhados, mas sermos humildes significa tomarmos posse dos dons que Deus nos concede e não fazer dos dons que Deus nos concede um troféu. Não nos ensoberbarmos com aquilo que Deus nos dá. Achar que porque Deus me concedeu tais dons, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de ninguém mais. Somente aquilo que Deus me deu me basta. Esse é um grande erro que nós cometemos. Principalmente nós servos da renovação. Porque pensamos que, por termos o dom de ciência, por orarmos em línguas, por termos o dom da palavra na pregação, por termos esse dom, por termos aquele dom, nada mais nós precisamos. Isso é ensoberbar-se. É pegar e fazer disso um troféu. E Deus não quer isso de nós. E às vezes nós patinamos a nossa caminhada porque estamos fazendo isso para a nossa vida. E a atitude de Ana foi uma atitude diferente. Quando o sacerdote fala com ela e manda ela embora, ela vai embora. Ela é obediente. Obediente é o que o sacerdote manda ela fazer. Então a obediência também é um caminho à santidade. E nós temos que ser obedientes ao que Deus nos pede através da palavra da igreja, através dos nossos sacerdotes. Nós temos que ser obedientes através das pessoas que exercem algum tipo de liderança na nossa vida. Nós temos que ser obedientes ao nosso coordenador de ministério, nosso coordenador diocesano, que tem que ser obediente ao coordenador estadual. Então a obediência é rumo, é caminho para a santidade. Então nós precisamos ser obedientes. Precisamos andar na obediência. Temos que ser obedientes como filhos. Temos que aprender a ouvir quando Deus nos fala e pôr em prática aquilo que Deus pede para nós. Mas às vezes é difícil pôr em prática o que Deus pede para mim, porque Deus pede para mim ser diferente do que eu quero ser. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mas Ana não. Ana sai, ela é obediente, ela é chamada de bêbada. Quando ele pede ela para sair, ela simplesmente sai. E o fato dela ser obediente é que vai fazer com que Deus realize o milagre na vida dela. Porque ela sai, mas no dia ela volta. Vai dizer que no dia seguinte ela volta. Eles voltam para o templo novamente. Oram, depois eles vão embora. Porque orar no templo para aquele povo não era como nós que temos a igreja todos os dias aqui, não. Lá eles tinham um dia marcado, um tempo marcado, eles tinham que ir para o templo. E ela vai, faz, e ela volta então, e aí diz a palavra que o seu marido, o Elanca, a conhece, ou seja, eles têm uma união genital, eles têm uma relação com o marido e mulher. E dessa união nasce então um filho que vai se tornar um grande profeta que nós conhecemos, que é o profeta Samuel. Alcançar a santidade é possível. É possível alcançar a santidade. Basta nós buscarmos uma intimidade maior com Deus. Uma intimidade, como que eu vou conseguir uma intimidade maior com Deus? Como é que você vai ser mais íntimo de Deus? De que forma? Aí vem uma pergunta para nós aqui hoje. Quanto tempo nós estamos orando por dia? Glória a Deus. Quanto tempo nós estamos orando por dia? Às vezes nós não perdemos nem tempo para rezar um Pai Nosso com a Ave Maria. Aí o caminho para a santidade torna-se difícil. Eu não posso ser íntimo de uma pessoa que eu não conheço, gente. Daqui de dentro, de quem que eu posso falar com toda certeza, com intimidade, que eu conheço profundamente? Thaís.
Você pensa que conhece? Conheço, intimamente conheço a Thaís, intimamente conheço os detalhes da Thaís. Sou muito amigo do Mazia, a gente está sempre junto, a gente sai para pregar junto, mas eu não conheço o Mazia na intimidade. Não sei do que ele gosta, não sei do que ele não gosta, eu não sei o que irrita ele, não sei o que não irrita. A Thaís eu sei. Por quê? Porque eu passo tempo, eu gasto tempo com ela. Como é que eu vou conseguir intimidade com Deus se eu não gasto tempo com Deus? Se eu não paro para ouvir o que Deus tem para me dizer? Às vezes a gente pensa que orar é simplesmente abrir a boca, blá 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 blá. Amém, obrigado, Senhor, te louvo, por vir as costas vai embora. Você não para para ouvir o que Deus tem para te falar. E quando nós paramos para ouvir o que Deus tem para falar para a gente, vocês não têm ideia de quando Deus fala. Agora eu preciso ter coragem de pôr em prática o que Deus mandou fazer. Aí que dá. Então, para buscar alcançar a santidade é possível se temos intimidade com Deus pela oração. Sermos obedientes. Volto a frisar isso, gente. Sermos obedientes à palavra de Deus, aquilo que Ele nos pede. E além de ser obediente, é colocarmos em prática no nosso dia a dia o que Deus nos pede. E aí a gente não consegue pôr em prática no nosso dia a dia o que Deus pede para a gente fazer. Porque muitas vezes vai na contramão do meu desejo. Vai na contramão. Então aí eu não vou conseguir alcançar a santidade. Então esse exemplo desse texto de Ana aqui, quando eu li, eu falei, nossa, mas aqui falar de santidade nesse texto vai ser uma loucura. Mas aí você vai buscando, você vai encontrando elementos, né? Se a gente fuçar mais esse texto, vamos encontrar mais elementos ainda, que vai mostrar as atitudes dessa mulher realmente nos ensinam a caminhar para a santidade. Quando Ana foi chamada de bêbada, ela tinha todos os motivos e todas as razões para falar o que ela quisesse, para virar as costas e ir embora, para blasfemar. Eu estou aqui rezando para me chamar de bêbada, eu não estou bêbado, não bebi nada. Ela disse que ela é uma mulher íntegra. Não é assim, meu Senhor. Eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Eu derramo a minha alma, eu abro o meu coração, eu rasgo o meu coração, eu deixo derramar toda a minha dor, toda a minha amargura. E eu li hoje que nenhum santo ficou livre de sofrimento. Nenhum deles. Só que o sofrimento nunca foi motivo de desgraça na vida deles. O sofrimento não fez com que a vida deles ficasse amargurada ou que entristecesse a sua vida. É isso. O sofrimento ele pode existir. Com certeza ele vai ser o que vai nos levar a caminhar na presença de Deus. Mas ele não pode ser um empecilho. Ele não pode nos entristecer. Não pode amargurar o nosso coração. E não pode nos levar a blasfemar contra Deus. A murmurar, nem blasfemar não é o termo, a murmurar contra Deus. Aí eu fiquei pensando pensando em mim, né? Quantas vezes eu murmurei contra Deus? Segunda-feira foi um dia que eu murmurei. Segunda-feira de manhã, eu recebi uma mensagem lá do Dr. Renato, que está cuidando do caso para mim. Entre em contato comigo, eu preciso falar com você. Liguei o telefone, veio uma notícia excelente, né? Ou vontade. Mas veio uma notícia assim, eu falei, minha Nossa Senhora, agora foi-se o boi para a corda. Foi-se o boi para a corda em tudo, né? Mas fiquei amargurado. Fui viajar, pensando naquilo. E aí pensei em outras coisas, enfim. E aí, num determinado momento, eu rezando no carro, eu falei para Deus assim, puxa Deus, para que tudo isso na minha vida? Eu murmurei mesmo, porque eu estava, para que tudo isso na minha vida? Por que está acontecendo essas coisas? O que o Senhor quer provar para mim? E fiquei com aquela murmuração, aí rezei, ficou meio assim, tá? Mas aí à noite veio uma outra notícia. E aí foi. Aí segunda-feira à tarde veio outra notícia, né? Aí minha filha ligou e disse assim para mim que ela queria falar comigo que eu ia ser vô de novo. Aí pronto, né? Aí eu falei, nossa, como
Deus é bom, né? Eu tenho rezado muito por ela, por esse sentido, né? Mas aí, agora quando eu li esse texto, quando eu li isso sobre os santos, sobre o sofrimento, né? Aí eu lembrei da minha murmuração de segunda-feira. Falei, nossa Deus, como? Por que ao invés de eu murmurar, eu não glorifiquei a Deus por tudo isso? E não abri meu coração, falei da minha tristeza, da minha dor. Mas eu preferi cobrar de Deus. Por que Ele estava permitindo isso? Por que Ele estava fazendo isso? Ao invés de eu agradecer, eu fazer como Ana. Eu estou chorando porque minha alma está doente, minha alma está sofrida. Eu desejo muito ser mãe. Olha a diferença. Aí nós começamos a perceber que ela nos ensina a ser santo. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, ao invés de nós murmurarmos, agradeçamos a Deus. Talvez essa dificuldade seja para a gente dar um passo a mais na direção de Deus. Talvez a dificuldade nos leve a ir ao encontro de Deus verdadeiramente, com mais profundidade. Porque às vezes eu posso estar próximo de Deus, mas estar na superfície. Posso muito bem entrar no lado e ficar na superfície, não ir para mais profundo. Aí Deus não vai poder tomar conta da minha vida. Então que esse texto, que a palavra de Deus hoje possa realmente nos fazer refletir. E que nós levemos gravado no nosso coração. Alcançar a santidade é possível. Basta buscar a intimidade com Deus pela oração, obedecermos aquilo que Ele nos fala e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então que nós possamos pedir nessa noite essa graça de termos a força e a firmeza e a coragem que a Ana teve para não murmurarmos diante das dificuldades que surgem na nossa vida. Vem!